Eu quero ler para a nossa meditação. Abra a sua Bíblia aí, em primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Primeiro Samuel 16, versículo de 1 a 13. Encontraram? 1 Samuel 16, 1 a 13. Vou ler o versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diz, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo-o Saul, me matará. Diz o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que há de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro tremendo e perguntaram: é de paz a tua visita? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante mim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Rama. Deus é fantástico, maravilhoso e sabe de todas as coisas. Nesta noite, por certo, ele queria que essa mensagem fosse só para os crentes, e por isso ele preparou o cenário.
Comumente aos domingos nós temos aqui 8, 10, 15, 20, 30 pessoas, até mais, pessoas não evangélicas nos visitando. Hoje, ao que parece, não tem nenhuma, porque essa mensagem talvez não cabia bem para as pessoas não evangélicas. Querido, aqui o texto nos fala de uma situação delicada. Em primeiro lugar, uma situação delicada do rei, que estava em evidência, do rei Saul. E depois uma situação delicada em que Deus chama um profeta, de nome Samuel, e o envia a Belém para consagrar um rei, alguém que seria o substituto deste rei que estava em decadência espiritual e em final de reinado. A dificuldade de Samuel é visível aqui no versículo 2 e 3, quando ele diz: se Saul souber que eu fui à casa de Jessé com o propósito de consagrar um rei, ele me matará. Samuel, dos homens da Bíblia, é um dos homens mais respeitados. A Bíblia se refere a Samuel, a Moisés e a Jó, 3 homens os quais Deus não rejeitava a oração. Moisés, Samuel e Jó. Por ordem cronológica, Jó, Moisés, Samuel. E eles tinham uma profunda comunhão com Deus. E era o profeta que todos respeitavam, inclusive Saul, que foi escolhido rei e consagrado rei pelo profeta Samuel. Ele gozava de muito conceito. Você leu aqui que quando ele chegou na cidade, saíram ali ao encontro as autoridades, saíram ali ao encontro tremendo. A presença do profeta Samuel na cidade de Belém fez com que as autoridades fossem ao seu encontro tremendo. Eu não quero pregar sobre isso. Eu quero justamente pregar sobre a unção de Davi. A unção de Davi. Mas eu estou passando tudo isso porque faz parte do contexto. Eu sei que estou falando a pessoas cultas. Eu sei que estou falando a pessoas que sabem Bíblia e que por certo também sabem hermenêutica bíblica. E eu não poderia pegar um texto sem contexto. Eu estou explicando para você o contexto do que li. Mas eu quero referir-me, em primeiro lugar, nesse texto aqui, o que nós observamos é que Jessé, quando Samuel disse a Jessé que tinha ido à sua casa para ungir um dos seus filhos rei, Samuel se apressou e foi logo apresentando Eliabe. E Samuel assim pensou: certamente está diante de mim
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente eu estou olhando já o ungido. Eliabe era muito alto, bastante forte, já era um soldado do rei Saul. E quando Samuel viu aquele pedaço de homem, do tamanho de Saul, ele disse: por certo está diante de mim o seu ungido. Ou seja, ele se enganou com a aparência. Samuel estava pensando que Deus contempla a aparência. Samuel pensou o seguinte: bom, está aqui a figura é de um rei, porque o rei em Israel, como nas nações antigas, ele ia à frente na guerra. Então aqui está o homem, aqui está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor falou com Samuel assim: olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Não foi assim com Eliabe. Então Jessé fez desfilar os seus filhos, e logo em seguida vinha aí Abinadab, por certo um pouco mais, com menos aparência de rei do que Eliabe. Mas Deus foi logo dizendo: não é este aqui também. Aí aparece Samar, o terceiro filho. Não, também não é esse, disse o Senhor. Não é esse. Versículo 10: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Diga 7 filhos. E Davi ficou lá esquecido. Fez passar os 7 filhos, Davi seria o 8º, ou seria o menor, seria aquele improvável escolhido de Deus, conceito do próprio pai, conceito talvez dos seus próprios irmãos. Se você ler o capítulo 16 todo, você vai ver o capítulo 16, o 17, que esses irmãos de Davi menosprezavam ele bastante. E quando ele disse que ia desafiar Golias, aí a chacota foi bem maior. Chamaram-no de presunçoso. Mas o texto aqui está dizendo que assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a estes. Aqui eu vou começar a pregar mesmo. Aqui agora eu vou começar a pregar mesmo. Escutem aqui. Aqui foi a escolha de alguém para ser um rei de Israel. Essa escolha, Samuel foi até a casa de Jessé, o pai desses homens aqui. E lá na casa de Jessé, o próprio pai tinha os seus filhos, e por certo ele conhecia valores de todos eles. Conhecia a força, conhecia a estatura, conhecia a beleza, conhecia tudo dos seus próprios filhos, claro.
Mas Samuel foi determinado a escolher um que o Senhor havia escolhido. E esse um que Deus havia escolhido não era ninguém de aparência, não era ninguém visível, era por certo um anônimo. Era por certo alguém que não estava fazendo questão de estar naquela festa. Era alguém que o pai disse: não precisa chamar esse menino para o banquete. Não precisa. Às vezes, você também em sua casa, quem sabe em sua igreja, quem sabe no seu trabalho, na sua família, você é visto desse modo, não é? As pessoas gostam muito de salientar, de valorizar o que é aparente, não é? Está diante dos meus olhos, eu estou vendo, em busca do que os olhos não viram. Não vou pregar aquilo ali não, mas as pessoas estão certas, elas julgam em cima do que vê. Os critérios de Deus são outros, os critérios dos homens são o que está vendo, não é? Não, na minha família quem tem valor é fulano que estuda, é fulano que estuda, é fulano que tem bom dinheiro, é o irmão mais rico, é a irmã mais rica, é a irmã casada. Sabia disso? Que na família tem esse negócio? Sim ou não? Como tem? Agora, irmãos, Davi foi desprezado. Talvez você também tenha sido desprezado ou desprezada, não é? Que nada, Deus nunca vai usar esse troço aí não. Deus nunca vai usar esse negócio não. Deus não está vendo, Deus vai usar quem tem certidão de casamento. Deus vai usar quem tem um diploma de curso superior, né? Deus vai usar quem chega na minha casa, lá na casa, na família, com um bom carro, ou quem tem uma boa propriedade. As pessoas têm essas coisas assim. Diga assim, equivocados. Deus disse assim: olha, Samuel, não atente para o que está diante de seus olhos. Não atente para a figura, não atente para a aparência, não atente para essas coisas. Não atente para essas coisas. Porque eu vejo que está onde? Eu não vejo como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Aplauda o Senhor aí por isso aí, irmão. Isso aqui é maravilhoso de Deus, é isso aqui. Ah, se Deus nos olhasse como os homens olham. Não tinha lugar para Davi, não tinha lugar para Jesus, porque Jesus, filho do carpinteiro, nasceu na manjedoura, morreu na cruz, e os homens, os judeus, não olham para Jesus hoje com bons olhos, até hoje. Jesus, filho de Deus. Não olham. Não é? Jesus perguntou assim: o que é que vocês estão saindo para ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas, vestes reais? Vocês estão saindo para ver no deserto? É uma palha levada pelos ventos, é um caniço agitado pelo vento. É isso que vocês estão saindo para ver no deserto?
Ele estava se referindo a João Batista. Diga assim: João Batista, um caniço agitado pelo vento, mas cheio de Deus. Amém? E aqui está. Então Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os teus filhos? Deus quer, irmãos, usar, Deus quer ungir, Deus quer levantar os seus servos que estão humilhados dentro da família, dentro da igreja, viu? Estou falando dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade. O Senhor quer levantar quem está humilhado, quem está desprezado, não, ali está em evidência, pulando. Esse daqui pode apresentar Samuel, mas Davi, Samuel perguntou: ainda tem alguém? Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Está faltando alguém? Está sim. Mas tem o menor. Diga o menor. Diga o menor. A menor. Irmãos, não pense nada de você negativamente. Não baixe a sua estima porque você é o menor ou porque você é a menor. Porque o menor e a menor, quando Deus quer, diga: sai de baixo. Quando Deus quer, meu irmão, Ele tira do pó, da lama, e faz assentar no trono. Tira da lama e faz assentar no trono. Esse é o nosso Deus, né? Já se disse: tem o menor. O que é que ele está fazendo? Tomando conta das ovelhas. Pior ainda, esse daí é burro. Ele só peça para tomar conta de ovelha mesmo, né? De manhã eu falei aqui, pela manhã, eu falei aqui que Deus queria tirar um povo do Egito e chamou a Moisés. E quando ele chamou a Moisés, ele disse assim: Moisés, tire meu povo do Egito. Com que eu vou tirar meu povo do Egito, Deus? Aí Deus disse: com o seu diploma da melhor faculdade do mundo. Aquela faculdade que você fez lá no Egito, que você estudou todas as ciências do mundo, lá, você é PhD, formado na melhor faculdade do Egito. É com ele que você vai tirar o povo do Egito. Foi? Deus disse assim. Foi? Moisés era um pastor de ovelhas, 40 anos fugitivo, porque quando ele matou o egípcio, ele tinha 40 anos, foi para Midian com mais 40 anos, e Deus o chama com 80. 40 anos fugitivo, vira pastor de ovelha, e lá no deserto, percebe o monte de Deus e sobe para lá. E quando Deus aparece a ele: tira o meu povo do Egito, com que eu vou tirar o teu povo do Egito, Deus? Eu não tenho nenhuma condição nem de voltar no Egito.
que dirá de tirar o teu povo do Egito? Com o que você vai tirar, Moisés? O que você tem na sua mão? Tem uma vara. Pois é com essa vara que você vai tirar o meu povo do Egito. É com o quê? Com a vara. Vai tirar com o quê? Vai tirar, não é com cajado de pastor. Ele nem tinha cajado. Pastor que tinha cajado é pastor que tinha rebanho próprio. Mas ele era o empregado do sogro. Ele tinha só uma vara. É com essa vara que você vai tirar o meu povo do Egito. Amém? Porque Deus usa quem não é. Ele usa o que não é. Ele capacita aquele que ele quer. Porque ele não vê como vê o homem. Quando Jesus quis formar, levantar as colunas da igreja primitiva, ele não chamou nenhum doutor, ele chamou pescadores. Ele chamou os pescadores. E quando esses pescadores começaram, cheios do Espírito Santo, a pregar, a falar em nome de Jesus, as autoridades religiosas, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, doutores em teologia, ficaram abismados, maravilhados de ver a ousadia e disseram: esses homens são indoutos. Como é que eles falam tanta coisa desse jeito? Porque Deus usa o menor. Viu? Amém? Não queira pensar que Deus vai lhe usar porque você é grande. Aqui eu sou o melhor. Eu sou o bambambam. Eu sou, aqui sou eu e mais ninguém. O papai e mamãe sabe tudo. Ei, você está reprovado. Está reprovada já porque está se exaltando. Todo aquele que se exalta, Deus humilha. Deus humilha. E todo aquele que se humilha, Deus exalta. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Amém? Aqui Davi estava sendo escolhido. Jessé apresentou as suas escolhas. Você até pode ter as suas escolhas na igreja, mas elas não valem. Você pode ter até as suas escolhas em sua casa, com seus filhos, mas essas escolhas dos homens não valem. O que vale é a escolha de Deus. Quando Deus escolhe, por isso Jesus disse assim: olha, eu vos escolhi e vos nomeei. Amém? Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei. Quem é que escolhe? Quem é que escolhe? Não sou eu, é Deus. Irmãos, quantas vezes somos tão rudes, e quantas vezes somos tão rebeldes à revelação da palavra de Deus. E temos os nossos privilegiados, temos as privilegiadas. Ei,
Vamos abaixar essa guarda aí, que não vai para canto nenhum. Esse negócio não vai para canto nenhum. Porque o que Deus tem para fazer, Ele o fará com o menor que Ele escolher. Eu não ouvi amém. Eu não ouvi um glória a Jesus bem alto. Porque nós não estamos aqui esperando que Deus use quem é grande. Nós estamos crendo que Ele vai usar os pequenos. Nós cremos que Ele vai usar os que se humilham. Nós cremos que Ele vai usar aquele que ora, que busca, que quer. Nós cremos que Ele não vai usar o doutor ou a doutora. Ele vai usar quem Ele quer e é o menor. Sabe por que Ele quer fazer isso? É porque toda honra e toda glória será dada a Ele quando Davi matar Golias. Davi, mesmo escolhido, mesmo ungido, não era como ele continuou sendo o preterido. Mesmo consagrado, mesmo ungido, os seus irmãos ainda o preteriam, ainda o discriminavam, ainda faziam pouco. O próprio rei Saul fez pouco. O próprio Golias disse: você vem a mim, oxe, eu sou algum cão para você vir para mim com esse negócio aí? Ah, menino, eu vou dar a sua carne para os urubus daqui a pouco. Davi ungido. Amém? Diga assim: aquele que Deus chama, aquele que Deus escolhe, Ele unge. Agora escuta aqui, sabe para que Ele unge, irmãos? É porque o povo de Deus precisa de lideranças ungidas. Se fosse Eliabe, se fosse Abinadab, se fosse Samar, Samuel ia lá, ó, botava a mão, botava óleo, botava tudo, e na hora principal, e na hora do desafio da fé, e na hora de defender os homens, mulheres, crianças, meninos, tudo do inimigo, esses homens iriam ficar igual a Saul, trancado na sala, se tremendo todo. Esses homens iriam ficar igual a todo o exército de Israel. Toda manhã e toda tarde Golias ia lá no vale e dizia: apareça quem vem me desafiar. E ele se tremendo. Agora, quando Deus escolhe e unge, aparece quem vença o inimigo, e todo o povo de Deus é salvo pelo ungido. Todo o povo de Deus é libertado pelo ungido. Todo o povo de Deus é abençoado, porque Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Eu vejo o que está no coração. E sabe o que era que Deus via no coração de Davi? Muita fé. Muita fé. Fé a tal ponto, de um meninote
em nome de Deus, com a sua funda, ele matar uma ursa. Ele disse: olha, rei, estava o teu servo apacentando as ovelhas do teu servo, quando apareceu uma ursa e pegou as ovelhas de meu pai, e eu fui lá e matei a ursa com essa fenda, com essa funda. Depois apareceu um leão e eu voei nele e tomei a ovelha e matei o leão. Saul olhou assim e disse: rapaz, esse cabra é retado mesmo. Mas Deus tinha visto isto. Quando aconteceu lá no campo, nem o pai viu, nem a mãe viu, nem os irmãos viram, ninguém viu. Porque eu olho o que está no coração. O que Deus olha no seu coração, meu irmão, se você é pequeno, é humilde, e se tem fé, Ele vê em seu coração a grande fé que você tem. Porque eu vejo o que está no coração. Amém? Então resta somente duas observações. Não deixemos que tais valores sejam determinantes no seio da igreja. Os valores das aparências. Os valores dos que pensam que vão pregar o evangelho em cima de conhecimentos. Os valores de quem pensa: não, porque eu sou de família nobre. Ei, 1 Coríntios, Paulo diz que, olha, irmão, observar a vossa vocação, que não são muitos os de família nobre. Tinha alguns, mas a maioria era de plebeus. Observe que o óleo derramado sobre Davi representa o Espírito Santo sobre uma vida. Amém? Amém? Então você tem que buscar a unção do Espírito Santo. Pequeno ou grande, com aparência ou sem aparência, sendo o menor, mas vazio do Espírito, aí é pior ainda. É um menor vazio do Espírito. Que sejamos os menores, que sejamos os humildes, que sejamos aqueles que as pessoas desprezam, mas que sejamos pessoas que sabemos buscar o Espírito Santo de Deus. É com essa força, é com Ele, o Espírito Santo, que virão sobre a sua vida todos os dons ministeriais e todos os dons carismáticos, dons provenientes da graça. É com esse Espírito Santo. Então, em todo tempo, irmão, humilde, você que é pequeno, busque a palavra de Deus, busque Deus em oração e busque o Espírito Santo, que Ele vai te levantar, e vai chegar a hora, vai chegar a sua vez, vai chegar o dia, em que diante dos grandes, você vai ser apresentado como o pequeno do coração de Deus, o pequeno que Deus escolheu, e você vai dizer: ó, é esse aqui o que Deus escolheu. Amém. Aplauda ao Senhor.